Fala, abençoado, tudo bom? Sou o diácono Décio Góes. Eu quero te falar hoje, quero bater um papo com você sobre o apóstolo Paulo. São Paulo apóstolo. A história conta que São Paulo nasceu por volta do ano 5 da nossa era. Jesus nasceu no ano 1, Paulo nasceu logo em seguida no ano 5. Paulo nasceu na cidade de Tarso. Tarso ficava na Cilícia, não confunda com Sicília. Sicília era uma ilha na costa italiana. A Cilícia ficava onde hoje é a Turquia, tá ok? Paulo, ele foi um homem intelectual, né, ao ponto de chegar a escrever 13 epístolas no Novo Testamento. Os pais de Paulo eram judeus e gozavam da condição de serem cidadãos romanos. Só que, para ser cidadão romano, a pessoa conseguia de duas formas. Ou ela nascia romana, ou ela comprava. Isso mesmo. E foi assim que a família de Paulo comprou o título de cidadão romano, né? Os pais dele eram judeus, e Paulo passou todos os primeiros anos da sua vida no meio da comunidade judaica e frequentou a sinagoga. Ele era judeu, mas tinha os títulos de cidadão romano. Paulo, ele estudou, ele era um homem inteligente, um homem culto. Ele era discípulo de Gamaliel, rabino judeu, e Paulo tinha a intenção de também chegar a ser um rabino, né, de chegar a ser um mestre, né? Ele se preparava para ser rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas, das igrejas judaicas, né? O ortodoxo, aquele que é bem radical, né? Os radicais, imagine. E nesse radicalismo, entre os judeus existiam os ortodoxos que, vendo a nova religião cristã, os seguidores do Nazareno crescendo, ao ponto de quando no ano 26 da nossa era, Paulo chegou a Jerusalém para ampliar os seus estudos, só em Jerusalém tinham cerca de 5.000 cristãos. A seita dos Nazarenos estava muito grande, então os ortodoxos começaram a perseguir e a matar, ao ponto de Paulo ele estar junto naquele grupinho, naquele bolinho de judeus que mataram Estevão, o primeiro diácono da Igreja Católica, a pedradas. Era assim que os radicais judeus entendiam que tinham que ser tratados aqueles que eram de outras religiões. Mas veja, Paulo alternava os trabalhos na sinagoga, os estudos na sinagoga, com os trabalhos de tecelão. Ele fazia tendas, profissão que ele aprendeu com o pai. Tornou-se perseguidor então dos cristãos, da seita dos nazarenos, os seguidores de Jesus, aquele que veio de Nazaré, na Galiléia, no norte do país de Israel. Mas tudo mudou quando Paulo caiu do cavalo, de verdade. Ele estava indo para Damasco para prender alguns cristãos, alguns seguidores de Jesus o Nazareno, quando no meio do caminho para Damasco, entre Jerusalém e Damasco, uma forte luz apareceu e cegou Paulo. Ele ficou cego e caiu do cavalo. E a luz então pediu que Paulo, né, ficasse tranquilo. E Deus, Paulo, mas a luz que era Deus falava assim, sim, Paulo, por que você me persegue? O que eu te fiz de ruim para você me perseguir? E Paulo então, cego, né, perguntou, mas Senhor, dize-me quem tu és para eu saber o que ando fazendo de errado. E disse a luz, eu sou Jesus. Jesus então disse, Saulo, um homem chamado Ananias vai te procurar. Ananias foi ao encontro de Saulo, e pregou rapidamente a palavra, impôs as mãos e Paulo então foi batizado nas águas ali, tornando-se cristão. Nessa hora, a cegueira de Paulo desaparece, e ele então, de perseguidor, passa a ser um evangelizador, um proclamador da palavra de Jesus,
o Nazareno que ele tanto perseguia. Ele então saiu para pregar a palavra de Deus em muitos lugares. Nas grandes cidades lá da Ásia na época, ele teve a coragem de ir pregar o evangelho. Roma, Alexandria, Corinto, Atenas. Atenas era, ao lado de Roma, a grande metrópole, a grande cidade da região. Paulo foi tão importante para a nossa história que, por causa dele, aconteceu o primeiro concílio da igreja. Nós tivemos no século passado o 20º, o concílio número 20, que foi em Roma, no Vaticano, o concílio Vaticano II. Mas existia na época uma grande dúvida. Nós sabemos que o judeu, o homem, ele era uma necessidade, um sinal da fé judaica para o judeu homem, a circuncisão, cortar uma pelezinha do órgão genital masculino. Então, todo judeu tinha que fazer isso, a circuncisão. E Paulo achava que, não, mas espera aí, nós não somos mais judeus, nós não precisamos mais disso. Estamos numa nova religião que é o cristianismo, seguimos a Jesus. Só que Pedro, o primeiro papa, o chefe da igreja, falou, não, tem que continuar, porque é a nossa história, a nossa tradição. Então Paulo foi a Jerusalém, junto com a igreja ali, com Pedro, com todos os outros, e depois de muita conversa, decidiram que para ser cristão não é preciso seguir os ensinamentos de uma outra religião. É o cristianismo, esta é a nossa religião. Ali foi em Jerusalém o primeiro concílio da igreja. Isso se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, tá ok? Mas veja, Paulo saiu para pregar a palavra e foi muitas vezes preso, apanhou, foi encarcerado muitas vezes e naquela época não tinha avião, não tinha trem e para eles ir de um lugar ao outro, eles iam de barco, de navio. E Paulo, por 3 vezes nessas viagens marítimas, o navio que ele estava naufragou, mas não morreu afogado, né? Deus deu a graça para ele. E no ano de 64, Paulo então foi preso, levado para Roma, só que antes disso, Nero, o imperador romano, tinha colocado fogo em Roma. Um dia Nero levantou no seu palácio, olhou em uma das janelas e viu que lá ao longe tinha um bairro muito humilde, muito pobre, uma espécie de favela. E Nero falou, que coisa feia. E Nero então pediu que na madrugada os seus soldados fossem lá na surdina e colocassem fogo naquela grande região de Roma. Por quê? Porque ele tinha planos para construir algo ali. Você sabe que todo crime tem que ter um culpado. E Nero então culpou os cristãos de Roma. Então houve lá em Roma também uma perseguição e Paulo então preso. Cristão, todo mundo queria o coro dos cristãos, né? Ora, botar fogo em Roma. Foi o desfecho perfeito para Nero prender aquele que pregava uma outra religião, uma outra doutrina. 3 anos depois, em 67, Paulo foi condenado à morte. O judeu, o jeito que ele era condenado à morte era crucificado. Mas Paulo, por ter título cidadania romana, ele foi então decapitado. Passaram a espada no pescoço dele e assim ele morreu. Mas eu quero, terminando essa conversa sobre Paulo, te dizer o seguinte: se não fosse Paulo, o evangelho não teria chego até nós. Paulo, que não fez parte dos 12 apóstolos, mas recebeu o título de apóstolo. Por isso, no dia 29 de junho, a igreja celebra no mundo todo São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.